Robert Louis Drake tinha apenas 12 anos quando descobriu que tinha poderes que o permitia gerar e manipular gelo. E quando seus pais souberam, eles ensinaram seu filho a conseguir esconder os seus poderes do público. E ela aprendeu muito bem, até que um dia alguns encrenqueiros forçaram ela a usar os seus poderes na frente de uma garota que ele tanto gostava. E quando a garota viu que o Bob era, entre aspas, um monstro, não conseguiu nem sequer manter uma conversa decente com ele. E em seguida ela deu um fora no coitado. E depois do fora, Bob resolveu correr para sua casa para poder contar para os seus pais a cagada que ele tinha feito. E depois seus pais viram que a única forma de seu filho se salvar era fugir para algum lugar longe. Mas acontece que já era tarde demais, visto que os policiais já tinham chegado para levar ele para a delegacia. E quando ele estava numa das celas, ele ficou observando da janela a multidão que estava lá fora com forte desejo de querer matar ele por ele ser mutante. E em seguida o Ciclope apareceu derrubando uma das paredes da cela para salvar ele. Já que Bob não conhecia o Magrelo, eles acabaram se enfrentando logo em seguida, até que o professor Charles Xavier apareceu para poder explicar tudo e um pouco mais sobre o que eles realmente queriam. E no final da conversa, eles chegaram a concordar que seria melhor para todo mundo que a sua namorada, vizinhos, até mesmo seus pais esquecesse que Bob era um mutante. E depois ele foi para a escola junto com Charles Xavier e Scott Sama. E o que aconteceu depois eu acredito que vocês já sabem. E agora, quão poderoso é o Homem de Gelo? Bem, no princípio Bob sempre foi a piada do grupo, ou para ser mais claro, o mais fraco da primeira classe. E isso porque o Picolé só conseguia cobrir o seu corpo com um monte de neve, criar escorregadores, atirar alguns pedaços de gelo nos seus inimigos, o que sem sombra de dúvida não era suficiente para derrotar alguém poderoso. É verdade. Ele também criava cubos de gelo para prender seus inimigos. Um cubo de gelo que era uma piada, visto que até mesmo um gatinho enfurecido quebrava ele sem mostrar nenhum esforço. Mas os anos se passaram e o Bob evoluiu. Evoluiu tanto que hoje em dia ele é capaz de criar quase qualquer coisa de gelo, apenas usando a sua imaginação. Assim como um lanterna verde. Bem, quase como um lanterna verde. Bob consegue criar uma camada resistente de gelo ao redor do seu corpo para se proteger. E nos momentos mais perigosos, ele pode transformar todo o seu corpo em gelo. E nessa forma ele não precisa de oxigênio para permanecer vivo, ou se preocupar que alguém destrua ele, visto que nessa forma ele se torna praticamente imortal. Porque desde que tenha umidade disponível, Bob pode se regenerar com extrema facilidade, ou ser construído a partir de um copo de água, uma banheira e até mesmo a partir do suor ou xixi de alguém. E na mesma forma de gelo, Bob também pode transformar seus braços em lanças, canhões, criar asas e até soltar estaca por todo o seu corpo para poder afastar ou derrubar alguém que está por perto. E recentemente Bob mostrou que ele é capaz de criar um casulo com gravidade para mais de 6 pessoas, e isso no espaço sideral, um lugar onde não existe umidade. E alguns anos atrás ele mostrou que se tornou poderoso o suficiente ao ponto de conseguir sair na porrada contra o Hulk vermelho e subjugá-lo. E se você conhece bem esse cara, então você sabe que o Hulk vermelho não é pouca coisa não. Esse cara não só já venceu vários adversários mega poderosos, como também já espancou o coitado do Vigia. E Bob conseguiu fazer isso usando apenas seus vários clones de gelo para distrair o Hulk vermelho, enquanto ele por do outro lado se transformava num gigante de gelo com força suficiente para subjugar o Hulk vermelho. E falando em força e gigante de gelo, depois de Bob ter enfrentado e vencido o dragão Fin Fang Fu num duelo, Bob resolveu ir dar um rolê na terra do gigante de gelo só para poder ter uma chance de enfrentar os guerreiros de lá sem nenhuma ajuda, para poder ver o quão poderoso ele tinha se tornado. E Bob, mesmo sem aumentar o seu tamanho ou criar clones para ajudar ele na batalha, ele foi capaz de vencer os tão temidos gigantes de gelo com extrema facilidade, o que no final o fez sair decepcionado de lá. É mesmo? E ao enfrentar Emma, ele demonstrou que podia congelar parte do ciclo sanguíneo da mesma para deixar ela agonizando de dor. E ao enfrentar Lixão, ele demonstrou que podia congelar alguém a um nível molecular. E por ele ser um manipulador da temperatura negativa, Bob também pode baixar a temperatura ao seu redor ou do corpo de alguém até atingir o zero absoluto. Como também pode cancelar a temperatura negativa no corpo do mesmo, fazendo essa pessoa sentir calor ou queimar por dentro. E falando em queimar, Bob já foi capaz de congelar o próprio inferno, o que significa que caso ele queira, ele poderia muito bem congelar o planeta sem mostrar nenhum esforço. É verdade. Bob sozinho já foi capaz de derrotar vários dragões de Kenu, Senhor Sinistro, Fanático e um Lord Demônio de gelo mega poderoso chamado Etanu. E além de ser muito temido por muitos no inferno, também é poderoso o suficiente ao ponto de conseguir conter o filho de Satã sem muito esforço. E ao enfrentar esse tal de Lord Demônio, Bob demonstrou que pode absorver qualquer coisa feita de gelo sem nenhuma exceção. Como também pode estar em qualquer lugar do campo de batalha apenas usando a umidade no ar como meio para poder viajar para outros corpos de gelo. E ao confrontar Ymir, o deus do gelo que é comparado com o dia em termos de poder, Ymir reconheceu logo de cara que Bob tinha potencial para se tornar seu sucessor um dia. E antes de derrotar o Fanático, Bob demonstrou também que naquele momento não só podia congelar objetos sólidos e líquidos, como também podia congelar a própria velocidade da luz ao redor do Fanático. Sim, ele pode paralisar o seu inimigo por segundos apenas congelando a sua velocidade. Caralho, o maluco é brabo. Mas apesar dessa nova habilidade ser foda, estava logo na cara que ela não era perfeita. E é por isso que Bob resolveu treinar em seguida para poder aperfeiçoar essa sua nova habilidade. E no fim, o Picolé finalmente conseguiu o resultado que ele tanto queria.
O cara conseguiu elevar seu poder mutante térmico e hidrocênico ao mais alto dos níveis, ao ponto de conseguir congelar o próprio espaço-tempo a nível quântico. E ele fez isso para poder vencer um vilão conhecido como Tyro, um ex-arauto de Galactus que estava upadaço naquele momento com o poder do Inverno Negro. E para encerrar, no Iceman de 1984, Bob foi capaz de confrontar um avatar do Oblivion, e no processo o avatar tentou apagar Bob da existência. E para azar dele, Bob resistiu porque sua vontade de ainda querer viver ou existir naquele momento era muito poderosa. E por hoje é tudo, pessoal, até a próxima.